Reverendíssimo Padre Usair, os queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, estamos iniciando com grande alegria essa noite do Tríduo Pascal. Para ela, nós nos preparamos o curso da Quaresma e em torno dela gira toda a nossa vida espiritual e a vida da Igreja. Por isso, hoje nós temos aqui uma imagem bonita, tanto da Páscoa da Antiga Aliança quanto da Páscoa da Nova Aliança, sendo que esta da Nova Aliança tem um alcance maior e pleno, enquanto que a Páscoa da Antiga Aliança preparava para o momento que o próprio Cristo vai instituir a Nova Aliança, a Nova Páscoa, Ele mesmo sendo o Cordeiro, que vai, portanto, selar esse mistério de amor, o seu sangue que está por ser derramado, como nós iremos celebrar amanhã, na sexta-feira da Paixão. Mas antes de nós entrarmos nesse relato tão bonito, em que Jesus fala sobre o amor e institui o sacramento do amor, nós somos chamados, portanto, a olhar para a primeira leitura, nessa missa que é chamada na Ceia do Senhor, onde no Antigo Testamento, o livro do Êxodo relata a saída da escravidão, da prisão, de uma vida passada para uma vida nova, a partir do momento que o próprio Deus entra na vida e na história desse povo, faz aliança com ele, liberta esse mesmo povo. O sentimento de gratidão não pode jamais estar distante desse mesmo povo, pelo fato de que o próprio Deus vai pedir que esta passagem transformadora de um estado de vida, de escravidão, para um estado de vida de liberdade dos filhos de Deus, fosse, portanto, celebrada anualmente. E persiste ainda essa vontade de Deus no seio da sua Igreja, quando nós não somente celebramos essa Páscoa, que é, assim por dizer, o epicentro de toda a nossa vida espiritual do ano litúrgico, como também nós nos preparamos dignamente para ela, porque assim Deus quis. Ele mesmo descreve como essa Páscoa deve ser celebrada, para marcar a sua presença no meio de nós. Então, a imagem central desta Páscoa antiga é a imagem do Cordeiro, que prefigura o próprio Cristo Jesus. O Cordeiro ali imolado, ele é comido por aqueles que são os comensais, aqueles que vão fazer o banquete. Esse Cordeiro, portanto, ele tem que ser um Cordeiro sem mancha, não pode ser mau, não pode ter nenhum tipo de doença, mas é um animal do sacrifício puro, porque expressa, portanto, a pureza de Deus, o alimento mesmo de Deus. Por isso Jesus é chamado Cordeiro de Deus, sem mancha, sem pecado, que veio retirar o pecado do mundo, como nós confessamos antes de tomarmos a Santa Comunhão. Quando o sacerdote apresenta Jesus Cristo como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então essa imagem é muito bonita, portanto, é um momento de festividade. Esse mês estabelecido pelo próprio Deus, que é chamado mês de Nissan, é um mês que anualmente o povo vai recordar um fato passado, mas que não fica estagnado no passado. É trazido para o presente. Mas esse sacrifício é assim pedido para que fosse recordado durante a Páscoa, para que esse povo nunca se esquecesse de que foi o próprio Deus que formou esse povo e que o guiou no curso da história com muito carinho, com muita delicadeza. É um povo formado por Deus mesmo. E por que Deus olhou esse povo, podendo olhar tantos outros povos sobre a face da terra? É o mistério do amor. O amor de Deus se direciona para esse povo e quis formar, portanto, aliança, dando, portanto, vida e dando identidade. Por isso o Salmo 115 expressa um pouco a imagem do cálice, que é, portanto, uma imagem da alegria, do banquete, da festividade. E por isso nós cantamos com muita alegria. Esse mesmo cálice que Jesus ao mesmo tempo pega a imagem da antiga aliança, ele ao mesmo tempo dá sinais novos da aliança que ele vai, portanto, antiga completar e instaurar a nova aliança. Portanto, dentro do cálice tem o vinho, que é a bebida da alegria. Mas só que Jesus, portanto, vai nos dar nesta ceia o vinho messiânico, o vinho bom, o vinho verdadeiro, o vinho perfeito, o vinho que traz, portanto, a alegria à alma humana. O cálice por nós abençoado
expressa também a nossa comunhão com o sangue do Senhor. Porque quando nós vamos à casa de alguém e tomamos da taça com o cálice, significa que nós estamos em comunhão de alegria e somos, portanto, os convivas daquela ceia. Estamos em participação e comunhão com aquele que oferece uma ceia, um banquete. A bebida, portanto, da amizade, a bebida da verdade, da liberdade e da alegria. Por isso, assim também Jesus vai tratar com seus apóstolos, são seus amigos, querendo que eles estejam em comunhão com o próprio Cristo, mesmo na iminência da sua morte. Só vai poder tomar aquele cálice quem estiver em comunhão com ele. Então, por isso, ele já está sabendo que a sua hora está chegando. Esta hora vai entristecer os apóstolos, mas é a hora em que Jesus se entrega inteiramente ao plano do Pai, esperando também uma resposta dele. Eu e o Pai somos um, e o Pai certamente vai responder. Esse sacrifício, portanto, a Eucaristia, que é o sacramento augusto que nós celebramos, por isso nós vamos expressar no dia de hoje, não somente nosso agradecimento a Deus pela instituição da Eucaristia e com ela o ministério sacerdotal, como também nós vamos nos dirigir, antes de sairmos da nossa igreja aqui, em uns minutos, uns instantes de silêncio e recolhimento na Capela do Santíssimo, onde nós vamos agradecer a Deus por ter instituído esse sacramento na sua igreja, e onde nós vamos, em alguns instantes de silêncio e adoração, expressar que nós acreditamos que verdadeiramente Ele está presente naquela espécie eucarística, que é o centro, que é o ápice de toda a nossa vida. Por isso, São Paulo, ao se converter, ele nos dá também, nessa segunda leitura, retirada da primeira carta dele aos Coríntios, em que nos dá um dos relatos mais antigos da Eucaristia nas comunidades apostólicas. São Paulo fala exatamente isto. Isso é meu corpo que é dado por vós, como ainda nós repetimos na Santa Eucaristia de hoje. Ou seja, o pão agora passa a ser o corpo de Cristo, o vinho passa a ser o seu sangue, a bebida salutar, a bebida da salvação. E esse pão da Eucaristia é o alimento que Ele nos concede, que desemboca, portanto, na vida eterna. Este cálice, portanto, não é mais aquela Páscoa passada, que serviu até o momento, mas Deus quis, portanto, selar uma nova Páscoa na presença do seu Filho entre nós, e no mistério da sua morte e ressurreição, que mata o poder do pecado e da própria morte sobre nós. Este é o cálice da nova aliança, aliança esta não mais selada no sangue daquele cordeiro, o animal da antiga aliança, mas no sangue dele mesmo que está por ser derramado, que está por ser versado por todos nós. E aí Jesus, portanto, também, como o próprio Paulo relata, pediu, ele ordenou que a igreja continuasse celebrando essa mesma Eucaristia, ou repetindo esse gesto até que ele pudesse voltar. Todas as vezes que dele beberdes, fazei isto em minha memória. Então, Cristo mesmo está como sacrifício, como altar e cordeiro no centro desse sacramento. Nós não recordamos mais a passagem do Mar Vermelho, como na antiga aliança. Nós recordamos na instituição da Eucaristia, por essa Páscoa, o próprio Cristo. É a memória dele que nós fazemos. Esse é o sentido e o sinal da nova aliança. Por isso, continuando o relato, que a gente sempre celebra na Eucaristia, todas as vezes, de fato, que comerdes deste pão e beberdes deste cálice, estarei proclamando, portanto, a morte do Senhor Jesus e a sua vida até que Ele venha. Então a igreja vive da Eucaristia, se nutre desse sacramento, e é Ele que é o sustentáculo e a certeza da presença de Cristo entre nós. Por isso é o próprio mandato de Cristo Jesus. Mas por isso também temos uma imagem muito bonita ao Jesus pegar esse pão, pegar o cálice e falar do seu corpo, falar do seu sangue, e por isso nós temos um sentido muito profundo daquilo que nós celebramos hoje. Jesus, no Evangelho de hoje, ele algumas vezes foi chamado de Mestre e Senhor.
mas muitas vezes em sentido pejorativo, mas outras vezes no sentido real. Jesus tem consciência de ser mestre, porque o testemunho que ele deu, como ele falou no Evangelho de João nessa semana, é um testemunho fidedigno. Aquilo, portanto, que ele recebeu do Pai, ele quis revelar a todos nós. Como São Paulo também no relato diz: aquilo que eu recebi da igreja, eu repito e ensino a vocês. Assim também é o próprio Jesus, que é o Mestre. Ele é a sabedoria, a palavra, a verdade do Pai encarnado. Então nenhuma palavra que sai da boca de Jesus é uma palavra falsa, mas ele ensina com toda a autoridade de um mestre, como de fato nós constatamos em toda a vida pública de Jesus. Ser mestre do Senhor parece uma contradição com aquilo que Jesus vai fazer. Como pode o mestre lavar os pés dos discípulos? Aí vem a lógica da contradição. Ele lava os pés dos discípulos, e isso, portanto, é um sinal de profundo amor e doação, que não se prende ansiosamente à sua condição de ser filho de Deus, mas nos dá, por esse gesto, um sinal de humildade. Humildade, portanto, que nós devemos seguir para chegarmos, portanto, àquela santidade almejada e querida por nós, desde a recepção do sacramento do batismo. Lavar os pés também, meus irmãos, resgata aqui uma imagem do próprio Papa Francisco ao lavar os pés dos discípulos. No ano passado ele dizia isso. Ele lembrava que o gesto de lavar os pés na época de Jesus era alguma coisa feita pelo escravo ou pelo servo. Eles lhe faziam, portanto, esta ação. E era um modo, portanto, de receber bem aquela pessoa que chegava com as impurezas do solo. E Jesus, portanto, pega para si essa imagem da servidão, da humildade. Para ele não tem nenhum aspecto depreciativo fazer isto, não. Porque ele mostra que a sua onipotência, a sua santidade, a sua divindade se expressa, portanto, através desse gesto humilde. E antes, portanto, de se entregar, Cristo se entrega como alimento. Antes, portanto, nós celebramos hoje aquilo que a gente vai entender amanhã. São duas celebrações que se completam, a de hoje e amanhã. Hoje Jesus fala de um oferecimento do seu corpo e do seu sangue. Amanhã ele efetivamente vai oferecer o seu corpo e o seu sangue no madeiro da cruz, que nós iremos adorar. Não o material, a madeira em si, mas aquilo que ela significa para nós, o lugar onde Cristo passou para nos resgatar. Portanto, é a noite da entrega do Divino Mestre Jesus. E nesta ceia também, o Senhor Jesus celebra a sua morte. Já está celebrando a sua morte, porque como Filho de Deus, ele sabe que está chegando essa hora. Mas ele fala que foi exatamente para esta hora que eu vim. Porque o príncipe desse mundo será abatido, destruído. Não terá mais poder sobre os seus discípulos e também sobre nós. Será vencido pelo poder da morte de Cristo Jesus. Portanto, ele o faz com um anúncio profético antes da sua paixão. Esse gesto de Jesus institui a Eucaristia e nos dá uma lição de humildade e de amor. Portanto, por isso a Eucaristia é o sacramento do amor. Por isso nós temos que nos nutrir dessa Eucaristia, desse sacramento, viver amando até quando o Senhor voltar. Que Ele possa nos encontrar assim, firmes na fé e amando. Jesus, portanto, se dá como alimento, e Ele é o sacramento do amor, o sinal do amor. Todo gesto de amor nosso decorre desse sacramento, desse alimento espiritual que nós adoramos e que nós dependemos. O que é um cristão sem a missa? Um cristão desfalecido, sem identidade, desalmado, sem vigor. Portanto, nós não podemos viver assim. Ela é o fundamento de toda a nossa vida. E se muitas vezes nós somos inclinados ou tentados a não amar, pelo contrário, a rejeitar o outro, a desprezar o outro, somos então fortalecidos nessa Eucaristia, pensando também naquele gesto que hoje o Papa Francisco fez.
ao lavar os pés de 12 refugiados em um abrigo na cidade de Roma para refugiados de diversos países que estão vivendo o drama do terrorismo e o drama do fundamentalismo. Então, caríssimos irmãos, é um gesto de amor. Não há um ano que ele lave os pés dos discípulos que não tenha pelo menos uma pessoa que não se sinta comovida. E hoje me chamou muita atenção o gesto de um homem de raiz muçulmana. Estava ali no grupo dos 12, quando o Papa terminou de lavar os seus pés, ele estava em prantos, porque o gesto fala muito mais forte. Ele chorou comovido por esse gesto do Papa Francisco e também ao ter dito que somos todos filhos do mesmo Pai, porque sabia que tinha pessoas de outras denominações religiosas ali também. Mas independente dessa denominação religiosa, o gesto é tão forte, que me fez pensar como os apóstolos deveriam ter sentido se um muçulmano chora ao ter os seus pés lavados por Jesus. Imagina os discípulos que conheciam bem a sua doutrina e seguiam Jesus como mestre, se deparar com esse gesto de humildade que impacta, que choca, mas no fundo é uma verdadeira lição de humildade e de amor que o Cristo dá. Então que possamos, nutridos por esta beleza da palavra de Deus na noite de hoje, e também pelo corpo eucarístico, onde o próprio Cristo instituiu essa Eucaristia, com as palavras dele nós iremos consagrar o pão e vinho, que é o corpo e o sangue dele oferecido para a nossa vida espiritual, para o nosso sustento. Possamos também viver assim, seguindo os passos de Cristo Jesus, na humildade e na prática com amor. Mas temos que amar sobretudo aquelas pessoas que não nos amam suficientemente. Não amar simplesmente aqueles que nos amam, mas aqueles que não amam ainda, não nos amam também, eles são destinatários do nosso amor. Porque aquilo que nós começamos a celebrar hoje e vamos continuar celebrando amanhã, expressa o amor universal por um Deus que não quer excluir ninguém deste amor ao enviar o seu Filho para nos resgatar. Aprendamos de Jesus na noite de hoje essa lição de humildade, de santidade e de amor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre seja.